Fala galera, tudo bem com vocês? Se eu te dissesse que você pode aprender a trabalhar no mercado de TI enquanto você joga, enquanto você se diverte. Eu conheço muitas pessoas que acabam desistindo de entrar no mercado de TI, que acham que é muito estudo, é muita coisa teórica, ou acabam achando que tudo isso é muito cansativo. Mas se existisse uma forma de você aprender e estudar enquanto você se diverte? Então, se você ficou curioso e é como eu, uma pessoa gamer que gosta de se divertir, que gosta de jogar, esse vídeo é para você. Eu vou mostrar para você alguns jogos que eu joguei que simulam o mercado de TI e que é uma ótima forma de você aprender um pouco mais e exercer determinadas atividades. Então, se você ficou curioso e quer saber mais, é só continuar aqui no vídeo. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom galera, e antes da gente começar aqui o vídeo, eu já vou começar ele aqui pedindo para você deixar o seu like, deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que queiram também aprender um pouco mais de TI jogando. E é claro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então, como eu comentei, o tema aqui do vídeo é sobre jogos para você aprender a trabalhar com TI, né? Então, uma das formas que eu comentei até em uma outra palestra, que você tem para aprender algo, né? Você consegue aprender de diversas formas diferentes. Você consegue aprender lendo, você consegue aprender ouvindo. De repente você pode combinar eles, né? Aprender enquanto você lê, você está ouvindo ali também. Então é algo que eu utilizo bastante até para absorver mais, né? Algum tipo de conteúdo. Mas conforme você vai avançando, existem outras formas também. Existe a forma teórica, existe a forma prática, existe a forma onde você coloca a mão na massa em situações simuladas. E é exatamente aqui que eu quero trazer esse vídeo. Imagina que você consiga simular uma vida de TI exercendo determinadas atividades, né? Então hoje o mundo dos jogos ele é amplo, né? Com vários tipos de simuladores. E nesses simuladores você consegue praticar determinada atividade ali num ambiente controlado. Em vez, por exemplo, de você trabalhar como um entregador, né, de comida, você consegue baixar um jogo que você é um entregador de comida ali, né? Um entregador ali do iFood, por exemplo, e anda pela cidade fazendo as suas entregas. Existem outros simuladores também que simulam outros tipos de atividades, né? Mas aqui, nesse caso, existem alguns simuladores que simulam algumas atividades de TI. Então eu trouxe aqui para vocês três formas, né? Três jogos que eu joguei que eu achei muito bacana, que eu queria compartilhar com vocês. E por que que eu acho que isso é relevante? Como eu comentei, existem várias formas de você aprender. E conforme você vai aumentando o nível de aprendizado, você consegue absorver muito mais. Depois eu vou deixar aqui nesse vídeo uma pirâmide que eu tinha visto na internet de quais são as formas de você aprender e qual que é a porcentagem ali estimada de quanto você consegue aprender nesses formatos, né? Mas é claro, aqui o foco do vídeo é aprender enquanto você joga, enquanto você se diverte, beleza? Então, o primeiro jogo que eu queria apresentar aqui para vocês é o jogo PC Building Simulator. Esse jogo se trata, né, eu não vou contar toda a história do jogo, mas basicamente você herda de um antigo tio seu, se eu não me engano, uma assistência técnica de computadores. E nela você começa a aprender a dar suporte técnico a computadores. Então as pessoas vão lá, manda um e-mail para você, fala qual que é o problema que elas acham que está acontecendo ali no PC delas, né? E elas pedem o seu auxílio. Então muitas das vezes você vai receber aquele computador, você vai precisar fazer uma limpeza, você vai precisar trocar uma memória RAM, um disco, uma CPU, trocar o gabinete, colocar a placa de vídeo, fazer algumas configurações ali de overclock. E nisso tudo você tem que gerenciar também todas essas atividades que você tem, porque não é simplesmente você só pegar o computador ali e atender. Você tem que se preocupar com a demanda de comprar uma peça, receber ela num tempo hábil para você conseguir fazer a instalação dessa peça na máquina e entregar para o seu cliente.
muitas das vezes você recebe esse tipo de demanda e você tem que controlar o tempo para você não ultrapassar essa demanda. Então, muitas vezes você tem que comprar essa peça para chegar num tempo mais rápido, pagando um pouco mais caro, mas que atenda ali aquela demanda daquele determinado cliente. Ou muitas vezes você pode acabar entrando em algumas situações que você precisa fazer um pouco a mais, porque o cliente ele vai dar um diagnóstico dele, que normalmente é um diagnóstico de um usuário que não conhece ali de TI, né, não conhece sobre hardware e tudo mais. Só que você fazendo a sua análise ali, você vai conseguir encontrar coisas a mais que você pode fazer. De repente você roda um antivírus ali, encontra vírus na máquina, encontra uma peça defeituosa que você vai trocar. Então tudo isso vai aumentando a sua reputação nesse jogo, e com isso você vai aprendendo várias skills diferentes, né? Tanto a parte de hardware, de conhecer um pouco mais como que funciona a estrutura de um computador, a parte de compatibilidade de hardware, né? De uma peça com uma placa-mãe, de duas peças, como que você precisa se preocupar com o tamanho da fonte, qual que é o tipo da placa-mãe, se é um AMD ou Intel, enfim. Então são vários fatores que você acaba aprendendo com essa parte desse jogo, mas o que eu acho mais incrível também é principalmente a parte de você, além de aprender dessa parte de hardware, é também a parte de gerenciamento do seu tempo. Então, nesse jogo você consegue pegar alguns upgrades, né, para você realizar algumas ações um pouco mais rápido. Existem passos corretos para você fazer as ações, né? Então, você não vai conseguir ligar um computador se você não plugar o cabo de energia nele. Ou de repente você vai tentar ligar um computador, comprou um disco novo e vai colocar nesse computador, ele não vai simplesmente ligar. Você precisa fazer uma formatação, precisa instalar o sistema operacional. Então são vários fatores que você acaba realizando ali naquele jogo que simulam muito a vida real, né? No dia a dia de alguém que dá suporte ali. É claro que não é 100% real, né? Algumas das coisas são mascaradas ali para melhorar a experiência do jogo, mas que acabam deixando essa experiência divertida, e que até você pode utilizar esses mesmos jogos para incentivar crianças, jovens a entender um pouco mais sobre o mercado de TI, ou de repente se você é uma pessoa que não trabalha no mercado de TI, quer aprender um pouco mais como que funciona, você acaba aprendendo bastante nesse tipo de jogo, beleza? Então a primeira dica é o PC Building Simulator. Ele tem a versão 1 e versão 2, né, com vários tipos de hardwares diferentes, e vai crescendo cada vez mais. Então é um jogo muito bacana para você aprender sobre hardware, aprender sobre overclock, né, de PC gamers, e principalmente a gerenciar seu tempo, gerenciar suas demandas, se preocupar com a parte ali de cuidar das suas demandas, atendendo a esses projetos, atendendo a esses clientes, beleza? Bom, o segundo jogo que eu queria passar aqui para vocês é o jogo IT Specialist Simulator. Esse daqui foi um dos jogos mais incríveis que eu já joguei, porque você acaba subindo um pouco o nível de atuação na área de TI. Nesse caso, você é um técnico, né, de suporte de TI, e você vai acabar trabalhando dentro de uma empresa como como se fosse um estagiário ou um júnior na área de TI. Tem o cara principal ali de TI que trabalha durante o horário diurno, né, o horário comercial, e você acaba atuando no horário noturno ali, fazendo muitas das coisas que ele não consegue atender. Então ele é um cara já especialista, ele acaba deixando para você algumas demandas que são mais básicas, né? Só que conforme você vai realizando essas demandas, você vai aumentando o seu nível de reputação e, é claro, vai aumentando o nível de dificuldade dessas demandas. E é bacana que nessa empresa você precisa gerenciar computadores, impressoras, access point, roteador, switch, e diversos outros dispositivos de rede, né? Então você acaba atuando muito nessa parte computacional, atendendo pedidos ali de usuários, né? Então existem atividades que são muito simples, né? De repente um usuário ele quer alterar o papel de parede da máquina dele, quer alterar algumas configurações de navegador da máquina dele, e algumas configurações um pouco mais complexas, né?
são parte de rede. O usuário fala que a máquina dele deu tela azul, ele não sabe o que é, né? Então você vai lá, precisa olhar o log de eventos do Windows, do Windows não, né? Do sistema operacional ali do jogo. Você precisa entrar em configurações do terminal para rodar alguns comandos. Você precisa ver a parte cabeada de máquina, que de repente a máquina perdeu o acesso à internet. Então você precisa resolver partes de redes também, parte de cabeamento, parte de VPN, configurações de outros dispositivos de rede. Então é um jogo muito bacana também para você elevar um pouco desse nível, e conforme você vai fazendo essas atividades nesse jogo, você vai elevando a sua reputação e vai ganhando mais notoriedade. E é claro, como todo trabalho no mercado de TI, você também acaba evoluindo de empresa. Então você vai começar numa empresa com algumas pessoas, com níveis de dificuldade ali baixo, médio, né, de atividades, mas você pode ir aumentando e entrando em outras atividades, em outras empresas também. Então é uma ótima oportunidade de você elevar um pouco mais suas skills em TI, entender um pouco mais como que funciona na prática ali o dia a dia de quem trabalha com TI. E é engraçado até porque existem muitos usuários que fazem pedidos inusitados, pede para mudar o papel de parede, para mudar algumas configurações da máquina. Você vai lá, atende as atividades os chamados, né, dessas pessoas, e muitas das vezes elas, mesmo sendo atendidas, acabam reclamando. Você precisa controlar essas atividades por e-mail ali, você tem uma caixa de atividades, tem a criticidade de cada tipo de chamado que você tem que atender. Você precisa se preocupar também com SLA, então atividades que são mais críticas tem um SLA, né, que é um tempo que você pode atender essas atividades um pouco menor, e as que são mais triviais, né, mais tranquilas ali, tem um SLA um pouco maior. Então é muito bacana para você simular, entender como é que funciona e acabar passando um pouco de raiva com usuários também, como toda pessoa que trabalha com TI acaba passando. Beleza? Então essa é a minha segunda recomendação, que é o IT Specialist Simulator. Ambos os jogos que eu passei aqui você pode encontrar na própria Steam. São jogos que são relativamente baratos, né? E você consegue colocar na sua lista ali para você adquirir eles na promoção, mas vale muito a pena para você estudar enquanto você joga ali e você se diverte, tá? O terceiro jogo que eu queria passar aqui já é um jogo mais voltado para cloud, que é o AWS Cloud Quest. Para você que quer estudar um pouco mais a parte de cloud, a parte de AWS, a própria AWS criou esse jogo, né, o AWS Cloud Quest, que é um jogo interativo onde você consegue solucionar alguns problemas utilizando cloud computing. Então é um jogo muito bacana. Existem várias campanhas diferentes, né? Uma para cada tipo de certificação AWS diferente. E é claro, as mais avançadas só estão disponíveis no plano pago, mas para você que de repente está começando a estudar AWS, quer aprender um pouco mais e vai estudar para tirar a primeira certificação, que é a Cloud Practitioner. Essa certificação Cloud Practitioner, né, essa campanha ali naquele jogo, ela é gratuita. Então você pode hoje mesmo acessar, né, é só você pesquisar ali AWS Cloud Quest, você vai acessar o portal do jogo, né, você vai fazer um login ali com o seu login do Skill Builder, né, que é a sua login ali na plataforma de estudos da AWS. E você vai acessar o jogo e vai começar a andar pela cidade. Vão ter alguns quizzes ali, né? Você usa uma arminha para derrubar alguns drones e responder alguns quizzes. Existem algumas pessoas na cidade que vão estar ali com um ponto de interrogação ou exclamação. E você vai lá e você vai começar a conversar com essa pessoa e ela vai te apresentar um problema. Vai falar que de repente um servidor que ela estava hospedando num data center não está funcionando direito, que ela precisa resolver esse problema, tudo mais. Aí você chega com uma solução, trazendo uma solução ali com um recurso AWS, né?
Então, de repente, você vai oferecer um EC2, você vai oferecer um S3, vai oferecer uma solução de rede. Então, cada problema que as pessoas trazem ali para você, você vai solucionar com um recurso diferente da AWS. Isso você vai avançando toda ali a sua campanha, vai montando a arquitetura, vai estudando um pouco mais sobre cada tipo de recurso ali. Então é um jogo muito bacana para você que está querendo aprender cloud, quer desenvolver as suas habilidades. E nessa primeira campanha, né, a primeira campanha ali, que é a da Cloud Practitioner, você consegue fazer isso de forma gratuita, tá? Então, terceiro e última recomendação que eu queria passar para vocês é o AWS Cloud Quest. Mas eu não queria deixar só essas recomendações, eu queria deixar aqui também um aviso. Apesar de você jogar e se divertir enquanto você joga esses jogos, né, que são voltados para a área de TI, é importante a gente saber que você não pode utilizar somente esses jogos como parte de estudo, né? Eu recomendo muito que você aproveite esses jogos, se divirta com esses jogos, mas também tenha a parte de estudo teórico e prático com outras ferramentas, né? Então, no caso da AWS, por exemplo, existe toda uma trilha de estudos ali do Skill Builder, por exemplo, voltado para a certificação Cloud Practitioner, né? Que você vai acessar ali conteúdos teóricos, vão ter ali simulações, vão ter exemplos para você entender um pouco mais sobre o que você está estudando, mas você pode utilizar o AWS Cloud Quest para você ampliar um pouco mais essa parte de estudos. Então você começa estudando ali no Skill Builder, começa estudando essa trilha de certificação pelo Skill Builder e você utiliza também do Cloud Quest para você ampliar um pouco mais esses estudos, colocando ali os seus conhecimentos à prova, tentando solucionar ali as quests, né, que você tem no jogo, para ver se você realmente aprendeu. Aí depois disso, você vai lá, você pode se inscrever para fazer a prova, né, de certificação e se certificar, tá? Então, mais uma vez, um alerta: não use os jogos somente como o único fator ali de estudos. Tenha o estudo teórico, né? Leia documentações, acesse planos de estudos, né, das clouds, assim como tem a da AWS, tem da Azure também, né, toda uma plataforma ali de estudos. Faça simulados, assista vídeos, tente ampliar cada vez mais a forma como você estuda, coloque tudo isso em prática, né? Tente criar simulados ou participe de eventos de outras pessoas que criam eventos para você colocar a mão na massa ali, né? Utilize os jogos para você ampliar ainda mais essas formas que você está estudando. E por fim, se inscreva para fazer as certificações, para você colocar em teste tudo aquilo que você aprendeu. E uma vez que você passa nessas certificações, você ganha acreditação, acaba melhorando a sua reputação em meio a várias empresas, em meio à comunidade, e assim você pode até gamificar toda a sua vida profissional, usando as certificações como checkpoints. Primeiro você começa com uma certificação de nível fundamental, depois vai para uma de nível associate, né? E vai elevando para especialista e expert. Beleza? Então o que eu queria passar para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E eu queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Existe algum outro jogo que você já tenha jogado e que eu acabei não mencionando aqui? Um jogo que de repente você jogou e te fez compreender muito mais sobre determinada tecnologia, sobre determinado tipo de estudo na área de tecnologia? Então, se você conhece algum outro jogo e quer deixar de recomendação aqui também para as outras pessoas, deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, compartilhar isso com outras pessoas também, para eles acabarem aprendendo também enquanto elas se divertem. E é claro, siga aqui o canal para não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigado e até mais!